esses slides aí, tá? Mas já está postado lá, então não vai ter novidade de postagem na aula de hoje em relação ao material de apoio, uma vez que você já tem isso. Vai ficar só o vídeo lá e as tarefas depois dos exercícios de fixação que vão estar mais no final desse material. Então vamos relembrar um pouquinho dos fundamentos de eletromagnetismo aplicado às máquinas elétricas. Deixa eu ativar meu cursor. Vou colocar aqui para vocês. Pronto. Então, vamos falar aqui sobre pelo menos 3 dos 4 princípios, né, daquelas equações de Maxwell. E o Maxwell, na realidade, não desenvolveu aquelas 4 equações, só a quarta ele desenvolveu, a quarta de autoria dele mesmo. Mas as 3 primeiras, não, as 3 primeiras ele fez uma interpretação um pouco mais aguçada, né, sobre as leis de Lenz, lei de Faraday e lei de Ampère, né. E depois ele realmente formulou um quarto postulado lá, uma quarta lei, uma quarta equação, que inclusive demonstra que a luz é uma onda magnética, né. Então, para quem já estudou as 4 equações de Maxwell, a grande sacada da quarta equação é isso, ele demonstra que a luz, né, é um campo magnético, uma onda magnética que se propaga. Mas vamos lá. Então, definição de campo magnético. Os campos magnéticos constituem um mecanismo fundamental pelo qual a energia é convertida de uma forma em outra em motores, geradores e transformadores. No nosso caso aqui, a gente vai estudar transformação de campo magnético em energia mecânica, no caso dos motores, e transformação de campo magnético em energia elétrica, no caso dos geradores, dentro do conceito de máquinas síncronas. Então, são 4 princípios básicos que descrevem como os campos magnéticos são usados nesses dispositivos. Vou fechar meu microfone rapidinho, porque eu vou botar a mão nele, eu vou pôr ele um pouquinho mais próximo de mim, porque eu conversei que vocês estejam me ouvindo meio distante, só um pouquinho. Pronto. Pode ser apenas um efeito psicológico, mas eu gosto de falar mais próximo do microfone. E aí eu pouco um pouco mais da minha voz também. Deve ter ficado um pouco mais nítido para vocês aí. Então, nos 4 princípios a gente tem um fio condutor de corrente, ou seja, a corrente elétrica passando por um condutor, ela é capaz de produzir ao redor desse condutor um campo magnético, né? Aqui está em sua vizinhança, mas esse campo magnético se propaga de forma circular, concêntrica, através de superfícies potenciais. Tudo isso vocês já viram lá em eletromagnetismo. Então, corrente elétrica gera campo magnético. Dependendo da natureza dessa corrente, se ela for contínua, nós teremos campo fixo, se ela for alternada, nós teremos campo variável. Um campo magnético, segundo princípio, um campo magnético variável no tempo, então, campo variável, né? Induzirá uma tensão em uma bobina, e se esse campo passar através dessa bobina, nós teremos um fenômeno chamado de força eletromotriz induzida. Deixa eu liberar o pessoal que está entrando aqui. Então, campo magnético, bom, vamos voltar na primeira. Corrente, qualquer que seja a sua natureza, gera campo. Porque tem gente que ainda tem dúvida sobre isso. Será que corrente contínua gera campo? Gera campo. Porém, é um campo de natureza fixa. Campo de natureza fixa, ou seja, não variável, ele não é capaz de produzir indução. E o segundo postulado, o segundo princípio, ele está dizendo o seguinte: se o campo, seja qual for a sua origem, produzido por uma corrente ou não, ou um campo presente na natureza, mas se esse campo for variável, do ponto de vista de um condutor qualquer, esse condutor vai sofrer o fenômeno da indução eletromagnética. Então, ele é capaz de gerar tensão em cima ou ao longo, né, através de qualquer material condutor. Então, terceiro, um fio condutor de corrente na presença de um campo magnético tem uma força induzida nele. Esse terceiro é uma associação do primeiro com o segundo, se vocês observarem. Então, tem um fio condutor sendo percorrido por corrente e sujeito à ação de um campo magnético. Então, é a associação do primeiro mais o segundo. Nós temos o terceiro postulado aqui, que nesse fio, sendo percorrido por corrente e sob a ação de um campo magnético, veremos que ele sofre o fenômeno, né, ele sofre a ação de uma força mecânica, né, chamada força magnetomotriz. Então, uma força capaz de produzir movimento mecânico, capaz de provocar deslocamento, mas de origem magnética, força magnetomotriz. Então, esse é o fundamento da ação do motor. E o quarto, um fio movendo-se na presença de um campo magnético tem uma tensão induzida nele. Esse é o fundamento da ação geradora. Então, nós temos aqui ação motor e ação geradora. O quarto também é praticamente uma associação do primeiro com o segundo. Então, depende de que maneira esse condutor está sofrendo a ação do campo magnético. Ok? Se ele estiver parado, ele sofre a ação motor. Se ele estiver em movimento, ele produz a ação geradora. Basicamente assim. Esses 4 princípios, pessoal, eles regem o comportamento, né, o conceito operacional de qualquer dispositivo de conversão eletromecânica de energia ou eletromagnética de energia. Inclusive os transformadores. Né? Para quem já fez máquinas não sabe que em transformador o que a gente tem? Eu tenho um fio condutor de corrente na presença de um campo magnético. Só que esse campo magnético, no caso do transformador, é um campo variável. E aí esse fio condutor de corrente sofre, por ação desse campo magnético variável, sofre indução. Então está tudo aqui resumido. Né? Se a gente pudesse resumir o funcionamento de qualquer máquina elétrica, seja ela estacionária ou não, esses 4 princípios definem tudo isso. Depois dá para destrinchar isso aí, né? É óbvio que se você apresentar isso aí para um leigo, ele provavelmente não vai entender nada. Né? Mas quem sabe o que é uma máquina girante, quem sabe o que é um motor, o que é um gerador, o que é um transformador, lendo esses 4 princípios aqui, relembra, traz de volta os conceitos que regem a operação em qualquer condição de funcionamento desses dispositivos de conversão de energia. Tá? Muito bem. Eu estou com o chat fechado aqui, deixa eu abrir o chat para ver as manifestações de vocês. Vamos em frente. Então, agora reescrevendo, né, ou detalhando um pouco melhor esses 4 princípios através das leis que regem o eletromagnetismo. O conceito de eletromagnetismo, que surgiu, na realidade, depois que o Maxwell se dedicou a estudar, esses princípios aí já enumerados anteriormente por Faraday, por Ampère, o conceito de eletromagnetismo é uma reunião de conceitos de física e eletricidade, né, e daí surgiu o conceito, inclusive a nomenclatura eletromagnetismo. Tá? Então, produção de campo magnético, que está descrita na lei de Ampère. A lei fundamental que rege a produção de campo magnético por uma corrente é a lei de Ampère. Como é que a gente lê essa expressão aqui? Integral em um caminho fechado da intensidade de campo magnético ao longo desse caminho resulta no valor da corrente elétrica que está percorrendo algum condutor, algum circuito de excitação e responsável pela produção dessa intensidade magnética. É assim que a gente interpreta essa equação matemática. Isso aqui é a lei circuital de Ampère. Você já deve ter ouvido falar desse nome também. Lei circuital de Ampère, que é a integral da intensidade magnética, ou da intensidade do campo magnético, em um caminho fechado. Um caminho fechado que tem um determinado comprimento médio, que é esse aqui, ó, o caminho está aqui. Ó, tá? O que a gente tem? Vamos interpretar essa lei. Né? Nós temos um circuito magnético composto por um material ferromagnético, uma estrutura, né, feita de material ferromagnético, com as suas propriedades ferromagnéticas, que significa que esse material tem capacidade acentuada de concentração de linhas de campo magnético. Que campo que for produzido próximo dele aqui vai preferir se propagar através dele ao invés de dissipar pelo ar. Tá? É assim que a gente deve entender permeabilidade magnética. Então nós temos essa estrutura tem um caminho médio, LN, tá? E através dessa estrutura nós vamos provocar uma concentração de linhas de campo magnético, que depois eu vou chamar de fluxo, mas esse campo com intensidade H está sendo produzido por essa corrente.
Então, essa corrente circulando através desse circuito de excitação, que nada mais é do que um nome bonito para chamar uma bobina, né, ou um enrolamento. Essa corrente aplicada através desse enrolamento passa a converter isso aqui no circuito de excitação magnética, porque ao redor de cada voltinha, cada condutor desse, que a gente chama de espira, nós teremos a propagação de linhas de campo magnético de forma concêntrica que depois vão se propagar de forma preferencial através da estrutura desse material ferromagnético, desenvolvendo um trajeto a partir de um caminho médio LN. Tá? Então, esse campo produzido aqui, a intensidade de campo produzido por essa corrente, ao longo desse trajeto, né, é que define a intensidade do campo magnético. Então, as duas grandezas se relacionam, se correlacionam. É como se fosse a capacidade nominal, né? Daqui a pouco isso aqui vai virar força magnetomotriz também. É como se fosse a capacidade nominal desse circuito de excitação de produzir fluxo magnético. Basicamente é isso que os equacionamentos seguintes vão trazer. Bom, então nós temos aqui, trabalhando de forma escalar, né? O produto de H pelo caminho médio é exatamente igual ao número de espiras, o N aqui é o número de espiras que essa bobina tem, o número de voltas que essa bobina tem, pela intensidade da corrente. Então, a gente percebe que a capacidade de produzir fluxo, de produzir intensidade magnética, está relacionada diretamente com a intensidade da corrente elétrica. É isso que essa equação está dizendo. Isolando H, nós ficamos NI sobre LN. LN é o caminho médio do trajeto percorrido pelo fluxo magnético depois. Tá? Vamos em frente. Reescrevendo aquela equação, a gente está trabalhando com as propriedades ferromagnéticas do material, então agora surgiu um B. O que é o B? B é a taxa de concentração de linhas de campo magnético a partir dessa seção transversal que esse material tem. Então, B é diretamente proporcional à intensidade magnética. E apareceu também um Mi. Quem é o Mi? Permeabilidade magnética do material. Então, isso aqui é característica intrínseca do material ferromagnético. Então, B, densidade de fluxo dado por Weber por metro quadrado. Também vai aparecer mais pra frente que isso aqui é Tesla. Tá? Muito bem. Então, Mi, na realidade, é uma comparação, né? A permeabilidade de qualquer material ferromagnético ela é relativa à permeabilidade do vácuo, que é a nossa referência, sendo que a permeabilidade do vácuo, né, é 4 pi vezes 10 a menos 7, comparando com a intensidade de campo, que é ampere, espira por metro, né? E que isso aqui é muito baixo, ou seja, no vácuo, que inclusive a gente aproxima a permeabilidade do ar e iguala a permeabilidade do vácuo, em algumas resoluções é possível fazer isso. O que esse número quer dizer significa o seguinte, que os fluxos magnéticos, que os campos magnéticos, as linhas de campo que se propagam pelo vácuo, elas não se concentram, elas se espalham. Né? Então, quando a gente compara um material qualquer que seja capaz de concentrar linhas de campo magnético, a gente sempre referencia a sua permeabilidade à permeabilidade do vácuo. Tá? Então, eu acho que já é assunto dominado para vocês. Então, reescrevendo, né? Então, se B é igual a Mi vezes H, e se H é igual a NI sobre o caminho médio, nós temos que B é igual a Mi que multiplica NI sobre o caminho médio. Tudo isso para chegar nessa expressão do fluxo, porque fluxo é a integração, né, a somatória das densidades magnéticas em uma área fechada. Tá? Então, fluxo integral de área, não é mais uma integral de caminho, não é uma integral circular, e sim uma integral de área, ou integral de superfície, de B escalar de A. Né? Então, uma menor porcentagem aqui, menor percentual, menor pedaço de área que você puder discretizar aqui, depois integra isso, soma suas contribuições individuais, você vai achar quanto de fluxo está se propagando através dessa superfície, cuja estrutura é composta por material ferromagnético, que está sofrendo a geração de uma intensidade de campo magnético a partir desse circuito de excitação que está sendo percorrido por essa corrente. Vocês vejam que está tudo interligado, só muda a nomenclatura das grandezas. Né? Então, a gente pode dizer que fluxo é densidade versus área, e aí a gente chega nessa expressão matemática aqui mais simplificada. Né? Muito bem. Da mesma forma que a gente tem circuitos elétricos que correlacionam potencial de diferença de volts, né? Então, diferença de potencial, capacidade de geração de corrente, que é dada por essa fonte de tensão aqui, aplicada em cima de um circuito que tem uma determinada impedância, que por enquanto isso aqui é uma mera resistência ômica, ou seja, é uma dificuldade imposta à circulação dessa corrente. Né? Então nós temos fluxo de cargas elétricas, graças à existência desse acúmulo de potencial aqui, essa diferença de potencial, e que esse fluxo vai percorrer esse caminho com uma determinada intensidade, dependendo da impedância imposta a esse fluxo por essa resistência aqui no circuito. Analogamente, a gente pode fazer comparações com circuitos magnéticos que correlacionam. No lugar da fonte de tensão, eu tenho uma fonte de produção de campo de intensidade magnética, que é a força magnetomotriz. Né? Força magnetomotriz que depende do número de espiras e da intensidade da corrente. Tá? O fluxo, que antes a gente tinha fluxo de cargas elétricas, agora tem fluxo de linhas de campo magnético, então fluxo magnético. E a dificuldade imposta à propagação desse fluxo pelo caminho por onde ele vai se propagar, pela estrutura, pelo meio por onde ele vai se propagar, é o que a gente chama de relutância magnética, que tem a ver com as propriedades ferromagnéticas do material. Tá? Então, analogamente ao circuito elétrico, a gente tem um circuito magnético. E aí, da mesma forma que o fluxo de cargas elétricas, corrente, é dado pela tensão pela resistência, a divisão da tensão pela resistência, aqui também nós temos o fluxo magnético dado pela força magnetomotriz, dividida pela relutância magnética, que é a característica do material. Reescrevendo tudo isso, né, agora para embutir aqui a presença da relutância nessas equações e também a força magnetomotriz, então a gente tem que NI sobre A pelo caminho médio do circuito, né, é o fluxo, e vou substituir N vezes I por força magnetomotriz, tá? Então virou aqui a força magnetomotriz vezes a permeabilidade magnética, vezes a área, dividido pelo caminho médio. Tá? Sabendo que permeabilidade magnética, assim como lá em resistência elétrica, a gente tem a resistência como sendo um produto, né, uma consequência da resistividade, do comprimento e da área do material condutor, aqui também a gente tem uma forma de expressar a relutância magnética a partir do comprimento médio, do caminho médio do circuito magnético, da sua característica de concentração de linha de campo dada pela permeabilidade magnética e da área por onde esse fluxo vai passar. Lá em resistência elétrica a gente tinha ρ que multiplica L sobre A, né? Muito parecido com o que a gente tem aqui. Então as grandezas elétricas são análogas, podem ser construídas de forma análoga às grandezas magnéticas. Alguma dúvida até aí, pessoal? Qualquer coisa vocês me interrompam. Tá? Vamos em frente. Então, fazendo a substituição, né, da estrutura física representativa do circuito magnético por um equivalente, né, magnético que correlaciona essas grandezas, aqui a gente tem um caminho que não tem diferença de material ao longo do seu trajeto, e nesse outro caso a gente tem a inserção de um material diferente ao longo do trajeto. Um material que não é ferro-magnético, um material que não tem a mesma permeabilidade magnética que existe ao longo de todo o trajeto do material ferro-magnético, tem uma permeabilidade diferente. Se for o ar,
uma relutância muito grande, né? A dificuldade de dar continuidade ao caminho, ao fluxo de propagação do campo magnético aqui, quando ele chega nessa extremidade. Então, chegou nessa extremidade aqui com grande facilidade, sem dissipar energia nenhuma, mas para vencer depois essa interrupção, essa barreira, essa dificuldade imposta aqui ao longo do trajeto, ele vai precisar dissipar energia. Então, essa região é chamada de entreferro, né? O próprio nome já diz, é uma região não magnética que está colocada entre regiões magnéticas. Então, entre ferros. Então, isso aqui é um chamado de gap, né? Mas eu prefiro chamar de entreferro. Eu acho que o nome entreferro diz exatamente o que é. É um material, é um meio diferente dos ferros que estão ao longo do restante do trajeto. Então, região de entreferros. E a gente deve entender que sempre que existir um entreferro, vai ser imposta a propagação do fluxo magnético, uma dificuldade dada pela relutância desse material. Então, se a relutância do circuito magnético composto pelo material ferromagnético era uma relutância R aqui, Rn, a relutância da região do entreferro é a do ar. Podemos aproximar como sendo a do ar aqui, né? Então eu vou ter aqui, da mesma forma que se isso aqui fosse um circuito elétrico, né, uma fonte de tensão aplicada em um circuito elétrico que tem uma resistência ômica ao longo de um trajeto aqui, de forma uniforme, associada a uma outra resistência ômica aqui, de um outro material. Então se eu só associar e somar essas duas impedâncias, essas duas resistências, eu tenho a resistência total. Da mesma forma que o fluxo também aqui entende que existe uma relutância total, se associando, se compondo, gerando a dificuldade que esse caminho, que esse trajeto, que esse circuito magnético impõe à sua propagação. Tá? Vejam que o fato do fluxo ter intensidades diferentes em função das relutâncias impostas a ele, não significa que a força magnetomotriz ou que a intensidade magnética que essa corrente é capaz de gerar mudaram. Se eu não mudar o circuito de excitação, ou seja, se eu não alterar o número de espiras, se eu não alterar a intensidade da corrente, a intensidade magnética não muda. Mas o fluxo sim pode mudar, dependendo das relutâncias magnéticas impostas a ele ao longo do seu trajeto. Por isso a gente faz essa diferenciação de fluxo de densidade e de intensidade magnética, que são coisas diferentes, correlacionadas, porém diferentes. Então o fato do fluxo enfraquecer não significa que a intensidade enfraqueceu, ok? Vamos em frente. Aí uma outra forma de escrever, novamente, né, as relutâncias magnéticas de cada uma das partes desse circuito. Tem a relutância proporcional ao trajeto composto pelo material ferromagnético e tem a relutância, né, proporcional à região do entreferro. Quando eu somo as duas, eu tenho uma relutância total, que é essa força magnetomotriz, essa potência total de gerar fluxo, né, isso que a gente entende por força magnetomotriz, é a capacidade nominal do circuito de gerar fluxo. Agora, de quanto vai ser esse fluxo? Não sei, vai depender das relutâncias impostas a ele ao longo do trajeto, mas a potência nominal está aqui definida pela fonte de excitação magnética, que é a corrente e o número de espias. Comportamento magnético dos materiais ferromagnéticos. Você deve ter estudado isso, né, que dependendo da qualidade do material ferromagnético, a gente tem capacidades de concentração diferentes, né, que é isso que essas expressões dizem. Ou seja, você tem um campo gerado, mas não necessariamente esse campo vai ser concentrado em sua integralidade. Quanto de concentração eu tenho? Depende do material ferromagnético, das propriedades do material ferromagnético. Né? Apesar do campo ser gerado numa determinada intensidade, não significa que você vai ter a concentração efetiva desse campo através do seu circuito magnético. Tá? Vai depender das qualidades do material ferromagnético. A permeabilidade magnética de alguns materiais magnéticos é muito elevada, até 6.000 vezes maior que a permeabilidade do vácuo, 4 pi 10^-7. Considera-se para a análise do circuito magnético, a permeabilidade magnética é praticamente constante, ou seja, a gente, voltando nas figuras anteriores aqui, numa delas, ao longo do trajeto, né, se o material não mudar, a gente considera que a permeabilidade magnética e, consequentemente, a relutância ela é constante, tá? Só vai depender do comprimento, né, das dimensões desse trajeto aqui, tá? Tanto da área quanto do caminho médio percorrido pelo fluxo. Então, se o material não muda, a gente considera que a relutância e a permeabilidade magnética é constante. É isso que essa frase está dizendo, tá? É praticamente constante, ou seja, depende da força magnetomotriz aplicada ao material. Tá? Apesar disso, isso não é verdadeiro para materiais como ferro e outros materiais magnéticos. Então, vai depender das características do material ferromagnético. Já sabemos que existe essa correlação entre essas equações e essas grandezas, né? De tal forma que a gente possa começar a interpretar e relembrar que todo circuito magnético tem um comportamento de curva de saturação ou curva de magnetização muito semelhante a essa imagem aqui. Varia um pouco de material para material, mas em todos eles a gente percebe o seguinte comportamento. Se você correlaciona fluxo ou densidade com força magnetomotriz e energia, né, ou campo ou intensidade de campo magnético, todas essas grandezas podem estar aqui. Você pode ter fluxo versus força magnetomotriz, que é ampere vezes espira. Pode ter também densidade versus corrente ou intensidade magnética. A curva é a mesma, né? A correlação entre eles é a mesma, porque de fluxo eu chego na densidade, de força magnetomotriz eu chego na intensidade, então são só formas diferentes de escrever a mesma coisa. Mas o que a gente percebe é que todo material ferromagnético tem esse comportamento. Ele apresenta uma região linear, ou seja, acréscimos de corrente, acréscimos de intensidade magnética, fortalecimentos aqui, acréscimos da força magnetomotriz, geram acréscimos proporcionais no fluxo magnético, se eu estiver, obviamente, falando do mesmo material. Né? Então são acréscimos proporcionais ao longo desse trajeto. Chega num ponto em que essa curva começa a apresentar uma certa deformidade, uma certa inclinação aqui, chegando ao ponto de, mais ou menos, atingir patamares de baixíssima variação de fluxo com elevadas variações de geração de força magnetomotriz. Aqui é a excitação. Vamos entender o eixo horizontal aqui como sendo excitação e a consequência do fluxo gerado por essa excitação. Então, depois de um certo ponto, o material não apresenta mais a mesma capacidade de concentração de linhas de campo magnético, ou seja, de fluxo magnético, mesmo que a gente provoque grandes variações, grandes fortalecimentos, grandes reforços na excitação magnética. Então você pode continuar fornecendo energia para o circuito de excitação, que o circuito magnético não vai te responder em grandes acréscimos de fluxo magnético. Então não vale mais a pena ficar jogando energia fora, porque se você não está convertendo essa energia elétrica em energia magnética, com certeza está convertendo em alguma outra forma. São as perdas magnéticas. Mas isso depende de cada material. O ponto, né, de inflexão dessa curva aqui depende de cada material. Mas todos os materiais têm um comportamento muito semelhante com essa curva que é chamada de curva de esterese, ou curva de saturação, ou curva de magnetização. Então aqui, nesta outra figura, está mostrando aqui a linearidade do trajeto e a região não linear depois do ponto de saturação. Né? Na região saturada, o fluxo é praticamente constante, né, com o aumento da força magnetomotriz. Isso resulta, portanto, em uma redução da permeabilidade magnética do material. Uma vez que a permeabilidade magnética, por ser propriedade do material ferromagnético, pode ser escrita como sendo uma função do fluxo. Se o fluxo não está aumentando, mas você está aumentando a intensidade magnética, a excitação magnética, através do seu circuito de excitação, e isso não está gerando um maior acréscimo no fluxo, então significa que a permeabilidade magnética nessa região não é constante. Né? Aqui nesse projeto, na região linear, você pode adotar como sendo constante, mas depois do ponto de saturação, a gente não pode mais considerar a permeabilidade magnética como sendo constante. E, consequentemente, também a relutância magnética já não é mais constante. Então, quando a gente resolve aquelas análises matemáticas de circuitos magnéticos, a gente está sempre considerando a operação do circuito dentro da região linear.
para dizer que μ é constante e que a relutância magnética também é constante ao longo de todo o trajeto, num caminho médio percorrido pelo fluxo, tem que afirmar, você tem que garantir que você está operando dentro dessa região linear, que fora da região linear essas constâncias não são mais verdadeiras. Tá? Na região linear, onde o fluxo aumenta linearmente, o aumento da força magnética, isso resulta, portanto, em uma permeabilidade magnética do material constante. Então, eu só reforcei aqui aquela frase que tinha dito antes, que a gente pode considerar ao longo do caminho médio uma constância na relutância magnética e na permeabilidade magnética, mas desde que você esteja operando na região linear. Tá? E aqui, como eu comentei antes, a gente pode simbolizar essa correlação entre fluxo e força magnética e densidade e intensidade magnética, né, a partir de gráficos diferentes, mas o comportamento da curva em ambas as formas de representação é o mesmo. Tá? Então, tanto fluxo versus força magnética motriz, quanto na curva de densidade versus ampere-espira, que é a intensidade do campo, ampere-espira por metro, o comportamento da curva é o mesmo. Apenas muda as grandezas que estão correlacionadas aqui no eixo do cartesiano, tá? Bom, tudo isso para a gente falar da lei de Ampère, né? Então, a lei de Ampère, recapitulando, ela correlaciona geração de campo magnético com corrente circulando em algum material condutor. Foi isso que a gente viu até agora. Eu tinha material condutor, que era uma bobina, um enrolamento, por onde eu apliquei uma corrente elétrica, e nós vimos como consequência disso a produção de campo magnético. De forma associada, para cada volta, para cada espiga daquela bobina, nós tínhamos um campo proporcional àquela corrente. De forma associada, graças à presença do campo magnético, senão o campo, o fluxo, né, teria se espalhado, aquele campo magnético teria gerado um campo de espalhamento, não teríamos um fluxo útil. Com a presença do circuito magnético, do material ferromagnético, tivemos uma concentração das linhas de campo e uma orientação do fluxo, né? Por isso que a gente chama de núcleo, né? Aquela estrutura do circuito magnético, a gente se acostumou a chamar de núcleo ferromagnético, porque ele tem essa função. Ele provoca a concentração das linhas de campo e também define, né, a orientação do caminho que esse fluxo vai percorrer. Então, essa é a função de todo o núcleo. Não é só dar uma sustentação mecânica e física para o enrolamento. Não é isso, não. Tá? Ele tem como função primordial concentrar e orientar as linhas de campo magnético, orientar o sentido de propagação e o caminho por onde eu quero levar esse fluxo magnético produzido pelo circuito de excitação magnética. Então, tudo isso era a lei de Ampère. Agora temos a lei de Faraday. Né? Essas duas realmente elas explicam o funcionamento de qualquer dispositivo de conversão elétrica de energia. O Maxwell entrou depois, correlacionando as duas leis aí, e depois gerando a quarta dele, que explica lá o comportamento da onda luminosa, né, da onda de luz. Então, a lei de Faraday diz que toda uma tensão induzida a partir de um campo magnético variável no tempo, né, ela é consequência, ela é correlacionada à natureza desse campo magnético. Então, o que essa lei diz? Diz que se nós tivermos um fluxo magnético interagindo com um material condutor, que no caso é a nossa espira aqui, essa bobinazinha, com esse sentido de enrolamento pré-definido aqui, este fluxo, se ele for de φ dt, o que significa isso? Se esse fluxo for variável de alguma forma, tá? Não adianta ser um fluxo fixo. Fluxo de polaridade constante não gera nada disso que o Faraday percebeu. Mas um fluxo variável, do ponto de vista desse condutor, é capaz de gerar, através desse condutor, circulação de corrente. Só que circulação de corrente é o último fenômeno que a gente percebe através desse condutor. O primeiro fenômeno que a gente percebe como presença do fluxo interagindo com esse condutor, e esse fluxo sendo de natureza variável, tá? Então campo magnético variável no tempo, o primeiro fenômeno que a gente percebe é uma diferença de potencial ao longo desse comprimento deste condutor como um todo. Existe um acúmulo de tensão entre esse terminal e esse terminal. Mas de onde saiu? De onde surgiu essa tensão? E aí o Faraday percebeu, pô, mas eu não tenho uma fonte de tensão aplicada nessa bobina fazendo que haja uma diferença de potencial entre esses terminais. De onde veio essa tensão? Vamos estudar isso. Ele começou a pesquisar. E aí ele viu que essa tensão, que ele chamou de força eletromotriz induzida, né, porque é uma tensão não aplicada, e sim uma tensão induzida, por isso ela recebe esse outro nome para diferenciar de uma tensão aplicada, ele percebeu que ela tem o seguinte comportamento. Essa tensão vai se acumular ao longo desses condutores, como sendo um efeito de reação à presença do campo magnético variável. Reação. Esse comportamento está justamente representado e simbolizado aqui, ó, no símbolo menos, né? Ou seja, uma força eletromotriz, ou seja, uma tensão induzida, ela se comporta de forma contrária ao campo magnético variável que gerou o seu surgimento, que gerou sua produção. Como assim? Como é que isso funciona? Por obra do universo, por obra da natureza, essa tensão induzida terá instantaneamente uma determinada polaridade ao longo desse condutor, de tal forma que quando nós tivermos um caminho de circulação fechado a partir desses terminais, nós teremos a circulação de uma corrente elétrica que também não foi aplicada, que surgiu, que vai surgir e vai circular aqui a partir de um caminho fechado, num sentido instantâneo tal que os campos produzidos ao redor de cada voltinha, de cada espira desse enrolamento, quando se somarem, através dessa estrutura, terão um fluxo de polaridade oposta ao fluxo gerador da força eletromotriz induzida, da tensão induzida. Então é o princípio da ação e da reação aqui que está acontecendo aqui. Ou seja, nos circuitos eletromagnéticos, nós temos a confirmação do princípio da ação e da reação que o Newton denunciou. A toda ação, qual é a ação? Variação de campo magnético. Corresponde a uma reação de mesma intensidade e de sentido contrário. Quem é a reação aqui, nesse caso? Do princípio de funcionamento do circuito magnético. A reação é um fluxo em sentido oposto, de polaridade oposta, de mesma intensidade, inclusive, mas de polaridade oposta ao fluxo gerador. Então nós temos uma ação geradora e uma ação de reação a esse fluxo gerador. Mas todo esse processo se desenvolve a partir, primeiro estágio, surgimento de uma diferença de potencial ao longo desses condutores. Segundo estágio, possibilidade de circular corrente num sentido tal que quando estiver circulando pela regra da mão direita, se você representar o sentido de circulação dessa corrente com o dedo polegar da mão direita, você vai ter como resultado linhas de campo magnético circulares ao redor de cada voltinha dessa bobina, pelos demais dedos da mão direita, de tal forma que quando a gente concentrar essas linhas individuais de cada volta a partir dessa estrutura, nós teremos um fluxo magnético de polaridade oposta ao fluxo gerador. É isso que acontece. Isso é natural. Isso é natural. Isso é um princípio natural. Ele só percebeu isso. Ninguém inventou isso. A gente tem que tomar cuidado quando diz que alguém inventa alguma coisa. Na realidade, eu acho que a gente descobre os fenômenos. Né? Inventar algo é muito difícil. A gente descobre. Einstein descobriu muitas coisas, Faraday percebeu isso aqui, né? E assim foi. Então, esses caras não. Pode ser que eles tenham inventado dispositivos depois, isso sim, esse mérito é deles, que utilizam esses princípios que eles perceberam, eles descobriram. Mas eles não inventaram.
essa forma de comportamento, de funcionamento dos princípios magnéticos. Isso já existe na natureza, isso já é presente na natureza. Então ele percebeu isso, que se tiver um fluxo de natureza variável, a gente tem nos terminais desse condutor, sujeito à ação desse fluxo variável, uma tensão induzida. E aí ele, inclusive, percebeu também que essa tensão induzida é capaz de gerar uma corrente que vai gerar um fluxo que se opõe ao fluxo gerador. Basicamente assim. Depois a gente tem as possibilidades de destrinchar isso tudo, né? Então se eu tenho esse fenômeno presente em uma espira, eu vou ter um acúmulo desse fenômeno em N espiras. Então a mesma tensão, a mesma unidade de tensão que é produzida numa espira é produzida nas demais. Se eu tiver uma forma de acumular essas tensões individuais, eu vou ter tensão total induzida ao longo do trajeto desse condutor aqui, que a gente chama de bobina, ou que a gente chama de enrolamento. Então, esse fenômeno acontece proporcionalmente em função do número de voltas que essa bobina vai ter. Tá? O fluxo é o mesmo. Tá? O fluxo que gera indução numa volta, gera também indução nas demais voltas. Então é só acumular isso, e aí a gente passa a ter dispositivos que utilizam esses fenômenos naturais presentes no universo. Tá? Uma outra forma de escrever fluxo e força eletromotriz induzida, tá? Também a partir da integração aqui das tensões individuais efetivamente geradas em cada volta dessa bobina. Vamos em frente. A partir daí, gente, a gente só vai desenvolver equações, né, e arranjos matemáticos que nos permitem entender e que nos permitem desenvolver dispositivos que nos permitem utilizar de formas diferentes esses fenômenos eletromagnéticos que esses caras começaram a perceber lá em 1800 e bolinha. Tá? Muito bem. Então, aqui nós temos um outro arranjo, né, de circuito magnético, que vocês já viram isso para quem já fez máquinas 1, já viu essa figurinha aqui, já viu o comportamento desse funcionamento disso, e que nós temos uma fonte de excitação, né, uma fonte de tensão, gerando circulação de corrente em um enrolamento, com determinado número de voltas, determinado número de espiras, que vai ser capaz de produzir um fluxo magnético. Esse fluxo magnético vai encontrar um outro circuito também condutor, e pronto, nós temos as condições necessárias e suficientes para começar a desenvolver os fenômenos eletromagnéticos. Esse fluxo sobre esse segundo condutor gera a indução, que é o E2 que está aqui simbolizado, né? E dependendo do sentido do enrolamento desta bobina, nós teremos uma polaridade nos terminais desse circuito, de tal forma que quando houver circulação de corrente por aqui, essa corrente tem que ser capaz de produzir um outro fluxo magnético contrário a esse fluxo gerador. Tá? E assim vai. Aí depois começa uma reação em cadeia aqui, né? Para quem já estudou transformadores e viu que esse fluxo vai gerar uma outra indução aqui, que vai gerar uma outra reação, esses dois vão se equilibrar, e no final das contas a gente só tem um fluxo útil aqui, produzido pelo circuito chamado de primário. Né? Então, a gente pode dizer que, dadas as relações de proporção entre os enrolamentos, que é o número de espiras, né, a tensão E1 é igual à tensão E2, ou elas são diretamente proporcionais ao número de espiras que houver entre os enrolamentos. Tá? Ambas sendo sempre opostas ao fluxo gerador desses fenômenos. Então, se esse fluxo tem um comportamento variável, segundo uma senoide, né, uma onda senoidal, nós teremos também tensões induzidas de formatos e de comportamentos senoidais. Então, como é que fica a tensão induzida em um condutor que se desloca dentro de um campo magnético? Então, se o campo não for variável, será que existe indução? Pode existir indução. Né? Campo magnético fixo, que é o que nós temos representado nessa figurinha aqui, ó, né? O sentido de fluxo desse campo magnético entrando no slide aí, né? Ortogonal ao slide, entrando nele. Se esse fluxo for fixo, ou seja, polaridade constante, ele nunca inverte o sentido de propagação. É possível gerar indução? Sim, só que dentro de um campo fixo, ou sob a ação de um campo magnético fixo, só é possível gerar indução desde que o condutor sob a ação desse campo magnético esteja se movimentando. Tá? Então, se o condutor se movimenta, ele vai sofrer variação de campo magnético. Ah, mas o campo é fixo, sim, mas do ponto de vista do condutor, o campo é variável. É isso que interessa. Do ponto de vista do condutor, existe campo variável? Sim, então vai sempre existir indução eletromagnética. Tá bom? É isso. Então, essa tensão induzida no condutor, proporcional a quem? Ao deslocamento desse condutor sob a ação do campo magnético. Então, se o condutor estiver percorrendo aqui, ó, o plano, né, da esquerda para a direita, de acordo com esse vetorzinho de velocidade, com esse determinado comprimento, então, se ele estiver se deslocando assim, enquanto o fluxo está entrando no slide, ele está cortando linhas de campo. Né? Essa é uma outra forma de, simbolicamente, tentar explicar o que acontece no condutor com esse movimento. Ele corta superfícies equipotenciais, ele corta linhas de campo magnético. Se ele faz isso, ele sofre variação de campo magnético. Se tem variação de campo magnético, tem indução eletromagnética. Tá? Então, nós temos aqui, de forma associada, esse condutor se deslocando da esquerda para a direita, cortando os campos magnéticos aqui que estão entrando nesse plano, né, com um determinado comprimento e com uma determinada velocidade de deslocamento. Então, isso tudo gera essa expressão. A indução que vai acontecer ao longo desse condutor, né, entre as extremidades desse condutor, o acúmulo de cargas elétricas aqui polarizadas, ou seja, a diferença de potencial que vai existir aqui, capaz de produzir circulação de corrente futuramente, ela é proporcional à velocidade, né, à taxa de concentração de linhas de campo nessa região por onde esse condutor está se deslocando, é isso que significa o B, né, densidade magnética, taxa de concentração de linhas de campo, e o comprimento ativo do condutor. O que significa comprimento ativo? Vamos falar que isso aqui vai ser uma bobina, né, e por ter um formato de enrolamento de bobina, vai ter trechos desse condutor que vão sofrer indução e tem trechos que não vão sofrer, porque não vão estar cortando linhas de campo, vão estar somente tangenciando. Então, o comprimento ativo do condutor é o trecho da bobina, o trecho do enrolamento, que efetivamente corta linhas de campo magnético nessa região onde ele está se movimentando, onde ele está se deslocando. Tá? Então, de forma a representar isso a partir de diagramas fatoriais e vetores, né? Então a gente tem aqui o vetor velocidade, né? Ortogonal ao vetor densidade magnética, na região por onde esse condutor está se deslocando, o produto vetorial desses dois, né? V, vetor B, é esse vetorzinho verde, e proporcional a tudo isso nós temos o comprimento do condutor, que se converte num produto escalar, né? Entre o V e o vetor B. Então a indução eletromagnética ao longo desse condutor tem essa intensidade, ou varia de acordo com essas grandezas, velocidade, densidade e comprimento do condutor, que está efetivamente cortando linhas de campo magnético. Tá? Então, agora um exemplo aqui, a figura abaixo mostra um condutor deslocando-se com uma velocidade de 5 metros por segundo para a direita, na presença de um campo magnético fixo, a densidade de fluxo é de meio Tesla, né, para fora do slide, certo? Então está entrando aí, está entrando na cruzinha dele, está vendo a parte traseira do vetor que simboliza o campo magnético. Muito bem, o condutor tem um comprimento de 1 metro, né? Então o comprimento ativo do condutor é de 1 metro, de acordo com a figura aí. Então qual o valor dessa tensão induzida ao longo desse condutor, enquanto ele estiver desenvolvendo esse movimento de deslocamento dentro dessa região, preenchida por um fluxo magnético de natureza fixa aí, tá? Então, fazendo os cálculos e substituindo naquelas equações lá, nós teremos, né, o valor dessa indução eletromagnética, né, para esse condutor que está se deslocando de forma ortogonal ao plano de propagação das linhas de campo, vai resultar em 2,5 volts, 2 volts e meio, né, meio Tesla em 1 metro de condutor, que se desloca 5 metros por segundo, gera na extremidade desse condutor, se você botar um multímetro aqui na extremidade desse condutor, 2,5 volts. Ah, eu quero amplificar isso. Como é que eu faço? Você consegue amplificar o seu campo magnético? Não.
Você consegue amplificar o comprimento do seu condutor? Não. Mas você tem mais condutores desse mesmo comprimento que você pode associar? Sim. Opa, então em cada pedaço de 1 metro você vai ter 2,5 volts induzido. Associa isso tudo, você tem formas diferentes de reunir essas tensões induzidas. Tá? 2,5 volts de forma eficaz e constante aqui. Enquanto ele estiver se deslocando a 1 metro por segundo, tá? Nesse campo de meio Tesla, eu tenho indução de 2 acumulado, eu tenho uma tensão acumulada aqui de 2,5 volts. Tá? Bom, e se o condutor não estiver se deslocando exatamente ortogonalmente ao plano de propagação das linhas de campo magnético? Tem uma inclinaçãozinha ali, ó, um ângulo alfa, que nesse caso é de 30 graus. Tá? Isso interfere na indução eletromagnética ao longo desse condutor? O campo é o mesmo, não mudamos o campo, não vamos mudar o seu comprimento e não vamos mudar a velocidade de deslocamento desse condutor dentro desse campo. Será que vai ter os mesmos 2,5 volts? Não, porque agora nós temos uma inclinação que define, que muda um pouco a forma de variação do mesmo fluxo, do mesmo campo, da mesma densidade magnética que eu tinha antes, mas ela varia de forma diferente do ponto de vista do condutor. A intensidade da variação do campo sobre esse condutor que está se deslocando com a mesma velocidade, com o mesmo comprimento, mas agora com uma inclinação, vai ser diferente. Então, se a gente associar todos esses parâmetros, nós vamos chegar que o valor da tensão induzida é proporcional ao ângulo de inclinação entre o vetor de deslocamento e o vetor densidade magnética, produzido por esse condutor com uma inclinação de 30 graus. Tá? Então, esse ângulo interfere. E se por enquanto esse ângulo é de 30 graus, quanto é que vai dar? Caiu de 2,5 para 2,165, reduziu. Começa a deitar, a inclinar um pouco mais esse condutor. Né? Aumenta esse ângulo aqui, que antes era de 0 grau, agora passa a ser de 30 graus, começa a inclinar cada vez mais isso aqui e deixa ele na horizontal. Quanto que vai dar, então? Se a expressão matemática, né, tem a ver com o ângulo, quanto é que vai dar se você deixar esse condutor aqui totalmente ortogonal ao plano e se deslocar ele de forma ortogonal ao plano de propagação das linhas de campo magnético? Não vai dar nada, porque vai dar cosseno de 90. Tá? Quando você chegar em 90 graus de inclinação aqui, cosseno de 90 é zero. Então significa que o mesmo condutor, se deslocando com a mesma velocidade, no mesmo campo e com o mesmo comprimento, agora não sofre indução. Por quê? Porque ele não está mais cortando linhas de campo, ele está tangenciando as linhas de campo magnético. O movimento de tangenciamento não gera indução. Então, quanto mais inclinado, quanto mais frontal, quanto mais a região de ataque do condutor em relação ao fluxo magnético que ele vai sofrer, e vai estar sujeito para sofrer indução magnética, maior é a sua indução. Tá? Então, isso vai definir, obviamente, a geometria da construção das máquinas, principalmente gigantes, que trabalham com esses fenômenos. Tá? Então, a partir daí, beleza. Aí eu considero que é mérito desses caras que estudaram isso, começar a desenvolver mecanismos que trabalham com esses princípios. Tá? Os fenômenos já existiam, aí começar a entender formas diferentes de trabalhar com esses fenômenos e criar dispositivos para isso. Tá? Você já deve ter visto em algum programa, documentário, algum filme, no History, tem um documentário muito bacana, que cada vez mais completo, estão incrementando novos capítulos, novas informações lá que mostram o histórico da disputa, não vou falar de briga, mas de disputa entre o Edison e o Tesla, né? O Edison, defensor da corrente contínua, da transmissão em corrente contínua, do motor em corrente contínua, do gerador em corrente contínua, e o Tesla, inicialmente um colaborador do Edison, né? Ele era funcionário do Edison, depois eles cortaram relações, lá, teve um entreveiro entre eles lá, questões financeiras, e o Tesla começou a estudar e desenvolver os dispositivos que operam com corrente alternada, e demonstrar que corrente alternada é muito mais útil, muito mais eficiente do que a corrente contínua com a finalidade que a gente tem hoje. Então, beleza, são os mesmos fenômenos, né? Mas desenvolvimentos diferentes, percepções diferentes. Aí sim, eu considero que o mérito é todo deles mesmo, né? Eles perceberam fenômenos que já estavam presentes na natureza e começaram a aprender de que forma a gente utiliza esses fenômenos, inclusive de maneiras diferentes e mais eficazes. Quem não assistiu ainda lá no vídeo, vale a pena, hein? É muito bom o documentário. Tá? Bom, então, como eu falei antes, vamos começar a entender agora o comportamento disso tudo, se este condutor não for um pedaço de fio, né, esticado sob a ação de um campo magnético. Agora ele é uma bobina, ou pelo menos é uma espira, né? É uma bobina de uma volta aí, tá? Pra gente entender. Tudo que acontece com uma volta, acontece com dezenas, com centenas, com milhares de voltas. Tudo que acontece com uma espira, acontece com o enrolamento inteiro, tá? Deixa eu molhar a garganta aqui. Então, agora a máquina mais elementar que existe, né? Um campo magnético fixo. Por que esse campo é fixo? Porque eu tenho polo norte, eu tenho polo sul. Não tem nada me indicando que acontece uma alternância entre essas polaridades magnéticas, então esse campo magnético é fixo com uma determinada densidade magnética. A concentração que existe do fluxo magnético dentro dessa região vai depender da distância entre essas extremidades, do material que está aqui, que normalmente é o ar. Né? Então existe uma permeabilidade magnética aqui que define quanto de fluxo, quanto de concentração de linha de campo a gente tem nessa região. Beleza. Esse campo é fixo. Por si só ele não gera indução. Para ter indução nós temos que ter deslocamento de condutor sob ação desse campo. Então, teremos aqui ó, um condutor de uma máquina CA, né, e vai ser colocado em rotação, em repouso, sob ação desse campo magnético fixo, ela não sofre indução. Tá? Então, se ela estiver em deslocamento, estiver rotacionando, uma tensão será induzida em cada espira dos enrolamentos que estiverem compondo essa bobina aí. Então, para determinar o valor e a forma de tensão, é necessária a análise da figura representada, não acima, né, abaixo. Tá? É um erro de digitação. Muito bem. Então, veja, o sentido de deslocamento da espira, né, ela está se deslocando no sentido anti-horário. Tá? Apenas uma forma que foi adotada aqui para simbolizar o deslocamento dessa bobina. Então, sentido de deslocamento, né, deslocamento angular, que a gente já viu na aula passada, sentido anti-horário, tá? Ela fica desenvolvendo a rotação aqui no sentido anti-horário, e obviamente que quando ela se desloca, quando ela se movimenta, partes, trechos dessa bobina sofrerão variação de campo magnético por estar cortando, atacando, interrompendo linhas de campo magnético que estão se direcionando aqui horizontalmente da esquerda para a direita. Né? Convenção, o fluxo magnético sempre sai do polo norte e se encaminha ao polo sul do circuito magnético. Beleza. O que nós vamos ter? Então, olhando de cima agora, né? Essa visão aqui olhando a espira por cima. Então, eu tenho aqui as extremidades, os terminais da espira, os terminais da bobina, e essa bobina vai girar aqui de acordo com um eixo de referência. Tenho 4 trechos aqui para considerar. Eu tenho o trecho AB, tenho o trecho BC, tenho o trecho CD e tenho o trecho DA da espira. Essa espira tem um raio R, e esses trechos aqui, podemos até dizer que todos os trechos têm a mesma dimensão L, tá? Aqui está simbolizando somente que o trecho AB e o trecho CD têm a dimensão L, mas nós vamos considerar que todos os 4 crescem métrica. Os trechos aqui têm a mesma dimensão L. Então vamos fazer isso aqui girar. Gira isso aqui sob a ação desse campo magnético. Nós vamos ter, para cada posição que essa espira tiver, desenvolvendo um movimento de rotação, nós teremos em cada trecho dela um valor de indução de tensão sempre proporcional a essa expressão. Vetor V, vetorial B, escalar L, comprimento. Então, velocidade de deslocamento em relação ao plano de propagação da densidade magnética, né? Mas esse produto tem que ser vetorial para levar em consideração o quê? O
ângulo de inclinação do trecho que a gente está considerando em relação ao plano de propagação do fluxo magnético, aqui da densidade magnética. Então, o V vetor D vira velocidade, escalar densidade, escalar seno desse ângulo. É assim que a gente converte esse produto vetorial nessa expressão escalar. Então, embute, né, o seno do ângulo aqui e nós vamos ter a expressão que induz ponto a ponto, instantaneamente, o valor da tensão induzida em cada trecho desse condutor com esse determinado comprimento L. Tá? Então, muito bem, vamos analisar a tensão induzida no trecho AB. AB está aqui, ó. Então, o trecho AB, se a gente olhar de frente para a espira, né, nós não estamos vendo o AB, mas a gente percebe que esse trecho da bobina está desenvolvendo esse movimento aqui, assim, né, está atacando linhas de campo magnético. Tá? Então, no trecho AB, de comprimento L, né, com um determinado valor de deslocamento, de velocidade aqui, linear, de deslocamento, uma velocidade angular que a gente converteu em uma velocidade linear, né, através do seno do ângulo. Então, a velocidade, vamos considerar que esse deslocamento é uma velocidade constante, né, para facilitar um pouco a análise aqui, a velocidade angular ali é constante, tá? A rotação é constante. A densidade é constante, e o comprimento também não é variável. Então, a única grandeza que é variável aqui, a cada posição do trecho AB, durante esse movimento circular aqui dentro da ação desse campo magnético, nós temos como única variação, como única variável, o ângulo formado entre o vetor velocidade, quem é o θB, né? Ângulo formado entre o vetor velocidade e o vetor densidade, tá? Esse ângulozinho θB é isso. Então, à medida que a gente vai colocando essa espira em posições diferentes durante esse movimento de rotação, esse ângulo vai mudando de 0 a 90, de 90 a 180, de 180 a 270, de 270 a 360, volta em 0 de novo. Ao longo desse trajeto todo, nós vamos ter proporcional ao seno, instantaneamente, para cada ponto desse ângulo, um valor efetivo para a tensão induzida. Então, dá para demonstrar o quê? Que essa tensão induzida não tem um valor constante nesse trecho AB, pode ter um valor eficaz, mas não constante, né? E se comporta de acordo com uma forma de onda que varia no tempo com um comportamento senoidal. Então, vai ter um valor máximo positivo, um valor máximo negativo, e entre esses dois patamares tem valores instantâneos proporcionais ao seno do ângulo do vetor velocidade e vetor densidade magnética. Mesma coisa acontece com o trecho CD que a gente vai ver daqui a pouco. Mas e com o trecho BC? Olha aqui para a bobina de frente, né? O que é o trecho BC? É o mesmo que o trecho AD. Esses trechos estão se movimentando, mesmo que a bobina rotaciona? Sim, estão se movimentando. Mas eles estão cortando linhas de campo? Não, eles estão tangenciando linhas de campo, tanto o trecho BC quanto o trecho AD. Tá? Então, para a mesma expressão que a gente tem aqui, matematicamente, genericamente falando, né? O seno desses ângulos, em qualquer posição que a bobina, que a espira estiver, sempre vai ser de 0 grau. Então, nós teremos nesses trechos BC e AD sempre tensões instantaneamente induzidas com intensidade nula. O resultado da associação vetorial do vetor velocidade, do vetor densidade e do vetor comprimento se deslocando é sempre zero. Então eu não tenho indução nesse trecho AD e nem no trecho BC. Então a gente está analisando o trecho BC, mas eu já estou antecipando para vocês que o trecho AD vai ter o mesmo resultado. Tá? Então aqui vem aquele conceito que eu comentei anteriormente, que de todo esse comprimento aqui, ó, né, digamos que eu tenha 4 L's de comprimento. Se o L for 1 metro, eu tenho 4 metros de comprimento nessa bobina. Dos 4 metros de comprimento dessa bobina, efetivamente, somente 2 sofrem indução. É isso que a gente chama de comprimento ativo da bobina. Tá? Então, agora, analisando o trecho CD, que é o mesmo que acontece no trecho AD, porém, obviamente, enquanto eu tenho aqui mais 90 graus, né, numa posição em que eu tenho mais 90 graus entre o vetor velocidade e o vetor densidade, lá do outro lado da bobina, no trecho CD, eu vou ter menos 90 graus, e assim por diante. Né? Então, são ângulos complementares. Né? Então, o que eu tenho de positivo num trecho, eu tenho de negativo no outro, em função do seno desse ângulo, instantaneamente falando, para cada posição dessa espira, desenvolvendo um movimento circular aqui de rotação. Tá? Então, enquanto em um lado da bobina eu tenho tensão induzida com uma determinada polaridade, no outro lado ativo da bobina eu tenho tensão induzida com polaridade oposta. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Eu vou ter nos terminais dessa bobina o acúmulo dessas duas diferenças de potencial entre os trechos AB e o trecho CD. Eu posso coletar esse acúmulo, né, e utilizar isso de alguma forma. Tá? Nós vamos ver isso mais para frente. Então nós vamos ter, né, sempre o oposto do ângulo que acontece no trecho oposto também, né, vamos dizer assim, diametralmente oposto. Tá? Então tudo que acontece no AB acontece com polaridade invertida no CD. E a gente vai ter também uma tensão induzida nesse trecho CD. E no trecho DA? No trecho DA, a mesma coisa que a gente viu no trecho BC. Né? Tanto no trecho DA quanto no trecho BC, o movimento de rotação desses dois trechos de bobina não geram cortes de linha de campo e se tangenciam. Portanto, tensão induzida nesses dois trechos igual a nula. Esses dois trechos não contribuem para a efetividade dessa espira, dessa bobina. Pergunta: é interessante, será? Vamos construir, vamos projetar a máquina agora. É interessante que esses dois trechos BC e AD sejam extensos comparativamente aos trechos AB e CD? Ou será que é melhor eu esticar essa bobina aqui nesse sentido, né? E estreitar esses dois lados dela, aqui, o BC e o AD, o máximo possível, e ampliar o comprimento dela, né? E diminuir o raio, certo? Eu aumento posso até manter o perímetro como um todo, mas se eu diminuir o raio, né, eu aumento a efetividade dos lados magneticamente ativos da bobina. Então isso faz com que a bobina tenha uma eficácia maior depois. E isso vai fazer, nós vimos, acho que a gente viu isso na aula passada, uma imagem que mostrou que as máquinas girantes, elas eram em pé, vocês lembram disso? Vai lembrar, né? Elas tinham a principal dimensão na vertical e não na horizontal. Aí eles começaram a perceber, mas não vale a pena fazer a máquina alta, a máquina tem que ser longa. Quanto mais longa e menos alta for a máquina, mais eficaz ela é. Por isso que a gente vê hoje as máquinas girantes mais compridas do que altas, tá? Porque a gente está utilizando de forma mais eficaz, mais otimizada, o comprimento ativo das bobinas, dos enrolamentos que compõem essas máquinas. Bom, fez com que elas ganhassem, lembra daquele slide? Ela ganhou potência em relação ao peso que ela tinha. Né? Ganhou vertiginosamente muito mais potência em relação ao peso. Elas perderam peso e ganharam potência. Quando perceberam, dentre outras coisas, óbvio que teve desenvolvimento de materiais ferromagnéticos, de maior propriedade ferromagnética, né? Com menos peso, com mais eficiência, mas também perceberam que a máquina alta não é eficaz tanto quanto a máquina longa, tá? A máquina comprida. Por causa desse fenômeno de que os comprimentos ativos são aqueles que cortam linhas de campo. Somente aqueles. Tá? Muito bem, então se a gente associar nesses dois terminais, nessas duas extremidades, as tensões individuais de cada trecho, AB mais DC, mais CD, mais DA, ponto a ponto, instantaneamente no tempo falando, em qualquer ponto de posicionamento aqui da espira, nós vamos ter essa associação, né, dos três intervalos, lembrando que o AD e o BC, né, AD e BC, não contribuem para nada, resulta somente nos dois ativos, com as suas respectivas expressões matemáticas, né, genericamente falando, no tempo, eu vou ter que a tensão total induzida, ou coletada, ou acumulada entre esses dois terminais, é 2 vezes a tensão induzida em cada lado da bobina. Você quer fortalecer essa máquina? Quero. Queria que ela tivesse uma tensão acumulada maior do que somente isso aqui, né? Somente do que aqueles 2,5 volts lá, que a gente calculou no primeiro exercício, no primeiro exemplo. Então tá, então associa, reúne
várias espiras iguais a esta, porque todas elas estarão sofrendo o mesmo processo. Ah, mas pera lá, é interessante colocar várias voltas na mesma posição? Você vai ter um acúmulo de tensão proporcional a cada uma das voltas, porém, com esse comportamento seno de teto, ou seja, você tem um ripple, né, uma ondulação bastante significativa, tá? Uma onda senoidal. Eu não quero que essa tensão seja tão variável assim. Como é que eu faço para diminuir a variação instantânea da tensão que eu coleto aqui nesses terminais? Se você colocar duas bobinas ortogonais, uma em relação à outra, já diminui bastante essa ondulação, diminui bastante a oscilação da tensão instantânea entre esses terminais. Ah, legal. Se eu colocar entre cada uma dessas ortogonais mais uma, vai diminuir mais ainda. Então quer dizer que se eu distribuir ao longo de todo o perímetro do rotor vários trechos de bobinas, de tal forma que eu terei bobinas que em alguns momentos estarão sofrendo indução máxima e bobinas que estarão sofrendo em alguns momentos indução mínima, e outras em vários momentos intermediários, eu compenso essa oscilação da tensão total induzida. Exatamente, é isso que a gente faz. Então é óbvio que as máquinas não são construídas com uma única espira, ou com duas, uma ortogonal, a outra. Elas são preenchidas, né, no seu perímetro aqui cilíndrico, que é o que a gente chama de rotor, é preenchido de vários pontos de bobinas. Porque enquanto eu tenho bobina aqui na horizontal, sofrendo uma indução de uma determinada intensidade, eu tenho uma bobina na vertical sofrendo uma outra indução, e tem intermediárias aqui nesses pontos. Né? Por isso que o rotor é totalmente preenchido de enrolamentos, tá? Para compensar a oscilação que a gente teria se tivéssemos somente uma única espira, né, com uma forma de onda senoidal. Tá? É óbvio que a tensão em cada uma delas é senoidal, porém, de forma acumulada, você tem a compensação dessa variação. Então veja, pontos diferentes, ângulos, né? A bobina está na vertical, o vetor entre a velocidade e a densidade, 180 graus, 0 grau, sendo de θ igual a zero. Né? Então, a bobina na vertical não sofre indução, neste momento ela está só tangenciando a linha de campo, ela parou de cortar. Esse é um estágio, né, um ponto do movimento da bobina, do deslocamento da bobina, em que ela tangencia a linha de campo. Da mesma forma que os trechos que estão aqui na Terra, a gente chama isso de testa da bobina. Os trechos que são testa da bobina, né, essas partes aqui, também estão tangenciando, e a parte ativa da bobina nesse momento está tangenciando também. Então, nesse intervalo aqui, nesse momento, não sofre indução nenhuma. Tá? A plena horizontalidade aqui, ela sofre indução máxima, e assim por diante. Então eu tenho máximo positivo e máximo negativo meia volta depois. Tenho zero nessa posição vertical e zero meia volta depois. Quando eu fecho uma volta inteira, a gente tem esse comportamento e essa forma de onda da tensão induzida nesta única bobina. Coloca várias bobinas na mesma posição, você vai ter um reforço nessa forma de onda. Coloca várias bobinas em posições diferentes, você vai ter uma composição de várias formas de onda dessa daí, com defasagens angulares entre si, dependendo do posicionamento que essas bobinas terão uma em relação às outras. Vocês estão entendendo isso que eu quero dizer? Me dê um retorno aí, pessoal. Vamos lá. Estou falando muito sozinho aqui. Tudo certo até aí? Podemos continuar? Estão acompanhando? Sim, professor, tudo certo. Beleza, deixa eu ver quantos nós estamos aí hoje, com 11, né? 11. Inclusive tem aluno novo na sala hoje, né, seu Gabriel? Vi que você entrou aí, cara. Bom dia, professor. Tá me ouvindo bem? Fala lá, Gabriel. Levantou a mão, pode falar. Tá me ouvindo bem? Eu não tô te ouvindo, cara. O seu áudio tá bem longe. Eu já tô de máscara aqui, tudo bom, professor? Não, beleza. Já vi que você tá aí na sala. Fica bem-vindo aí. Vamos lá, gente. Continuando. Então, esse é o aspecto, né? Esse é o comportamento instantâneo da tensão induzida em cada espira, né? Nossa, que legal, quer dizer que a tensão induzida é alternada, mesmo o campo magnético sendo fixo. Olha só, vocês separaram isso, nós estamos trabalhando com uma polarização magnética que gera um campo fixo, né? Sei lá, isso aqui pode ser impermanente, inclusive, tá? Norte e sul, polo sul. Então esse campo aqui é de natureza fixa. O que é campo de natureza fixa? Nunca reverte o seu sentido de propagação, nunca reverte a sua polaridade magnética. Esse é campo fixo, sozinho, ele não induz. Está gerando indução, inclusive com tensão alternada, porque nós temos um condutor se movimentando sob a ação desse campo. E a forma com que esse condutor está se movimentando é que gerou essa tensão induzida, tá? Porque nós temos variação de ângulos entre o vetor de deslocamento e o vetor de densidade magnética que esse condutor está cortando, que variam de 0 a 360. Porque nós temos um movimento circular desse condutor dentro desse fluxo magnético fixo. Tá? Então, isso é um conceito bastante importante também de vocês entenderem. Até hoje eu escuto gente falando assim, não, mas professor, me falaram que campo magnético fixo não gera indução, tem que ser variável. Ou seja, a excitação tem que ser com tensão alternada. Por isso que o transformador não funciona com tensão contínua. Sim, o transformador é um caso à parte. Porque o transformador não tem condutores móveis. Então a única forma de gerar indução no transformador é com campo variável. E quem gera campo variável é tensão alternada. Tensão contínua gera campo fixo. Campo fixo gera indução? Gera, desde que você tenha deslocamento de condutores dentro da ação desse campo fixo. Tá? É exatamente o conceito que a gente construiu até agora nesses slides que a gente viu hoje aqui, tá bom? Então, é importante que você diferencie essas duas coisas, tá? Campo, seja qual for o campo, ele é capaz de gerar indução e ele é capaz de gerar força magnetomotriz, tá? Vai depender do arranjo que você tem entre quem está sofrendo a indução e que tipo de campo é esse. Muito bem, então agora aí, só recapitulando, né, e escrevendo a expressão genérica da indução eletromagnética em um condutor, né, com um raio R, com uma velocidade angular e tal, né, só mudou as grandezas aqui, certo? A expressão é a mesma, tá? Ó, partiu dessa expressão, chegou nessa aqui, onde a gente tem, ao invés de velocidade linear ou escalar, uma velocidade angular, tá? E agora nós passamos a trabalhar com o conceito de velocidade angular para determinar, para relacionar, inclusive, depois dessa expressão matemática aqui, que essa forma de onda tem uma grandeza chamada de frequência, né? Ou seja, a cada volta, para aquela construção lá que a gente está considerando, para cada volta, eu tenho um ciclo da forma de onda, da tensão induzida naquele condutor, naquela espira. Se a construção dessa máquina for um pouquinho diferente, coloca dois polos a mais, de forma ortogonal aqui, a esses polos principais, coloca dois polos na vertical. A forma de onda da tensão induzida vai manter, vai ser a mesma, porém nós estaremos afetando a frequência dela. Tá? Então, para a mesma volta, para a mesma velocidade angular, nós teremos ciclos replicados em comparação com a máquina mais simples, mais primária, que é aquela com apenas dois polos. Tá bom? O que mais tem aqui? Deixa eu ver. Bom, aí estamos aqui reescrevendo, tá? Reescrevendo formas de simbolizar e de representar o comportamento da tensão induzida na espira. Bom, a partir de agora nós vamos começar a ver de que forma Faraday, Lenz, né, e Ampère contribuíram para o desenvolvimento das máquinas girantes que a gente vai estudar, que são as máquinas síncronas. E quem desenvolveu mesmo, né, de forma industrial, de forma útil, com capacidade de desenvolver potência, foi o Edison e o Tesla. Né? Na realidade, o Tesla, quando ele desenvolveu os geradores de corrente contínua, ele ainda tinha muito problema. Né? Ele pediu para o Tesla pesquisar e resolver os problemas dos geradores de corrente contínua que ele tinha. E o Tesla resolveu. Foi aí que começou a briga deles. Quem quiser ver um pouco mais sobre isso, é só assistir o documentário. Bom, então são essas máquinas que a gente usa até hoje, né? Do mesmo jeitinho que eles desenvolveram lá, a gente usa até hoje, porém com algumas variantes construtivas apenas, né? Mas o conceito ainda é o mesmo, tá? Então,
O que significa ser síncrono. Operação com velocidade constante é igual à do campo girante. Ih, caramba, o que é campo girante? Nós vamos ver mais pra frente isso, tá? Mas é uma onda de campo magnético de intensidade constante, de intensidade eficaz constante, né? E que percorre o estator de uma máquina girante, de uma máquina giratória. Seja ela motor, seja ela gerador, tá? Então, o campo girante é uma onda de campo magnético que percorre o estator com uma velocidade constante, inclusive chamada de velocidade síncrona, que depende do número de polos magnéticos que essa máquina tem e da frequência do sinal que gerou esse campo magnético, essa onda de campo girante. Algumas vantagens das máquinas síncronas. É óbvio, não precisava ter dito aqui, né, que a máquina síncrona de corrente alternada, tá? Mas isso aqui é uma redundância, certo? Toda máquina síncrona é de corrente alternada. Ah, mas ela tem circuito de corrente contínua. Tem circuito de excitação e corrente contínua, mas a máquina é de corrente alternada. Então, algumas vantagens. Alto rendimento, operação como compensador síncrono, nós vamos ver isso quando a gente estiver trabalhando com a máquina operando como motor, isso aqui é uma grande vantagem. Existem duas formas da gente fazer compensação de fator de potência. Tá? Então, compensador síncrono para corrigir fator de potência. Existem duas formas de corrigir fator de potência. Ou instalando banco de capacitores, ou trabalhando com máquina síncrona, trabalhando com motor síncrono. Tá? Autoconjugado, pelo fato de não ter escorregamento, né? As máquinas de indução, as máquinas não síncronas, as máquinas assíncronas, elas têm um fenômeno que correlaciona a operação do rotor comparado com o deslocamento da onda de campo magnético girante, chamado de escorregamento. É uma defasagem de rotação. Então, isso prejudica um pouco o conjugado da máquina. E operação com velocidade constante, né? Por ser síncrona, ela gira na mesma velocidade do campo magnético girante. Tem como característica o funcionamento em uma única velocidade, geralmente utilizado em usinas como geradores, então a grande utilização das máquinas síncronas é como gerador. Motor síncrono é uma coisa normal, tranquilo, não tem restrição nenhuma ao motor síncrono, mas é muito mais comum a gente encontrar máquinas síncrono operando como gerador, uma vez que depois que inventaram os motores de indução e descobriram, né, e também construíram os acionamentos eletrônicos, que são os inversores de frequência, o motor de indução ganhou muito mais terreno do que as máquinas de corrente contínua e as máquinas síncronas. Ele é mais simples de operar, tem menos peças, dá menos manutenção, então fica mais barato. Então todo mundo prefere um motor de indução do que um motor síncrono. Aplicações: mineração, muito utilizado em imitadores, moinhos, correias, transportadoras, né, siderurgia, para laminadores, ventiladores, ou seja, são aplicações em que se precisa de velocidade regulada, com torque elevado, com torque constante. Papel e celulose, saneamento, bombas, química, petroquímica, cimenteiras, né, indústria de borracha, então são máquinas que são muito utilizadas nessas aplicações. Partes constitutivas de uma máquina síncrona. Nós temos duas partes principais, né? Toda máquina gigante sempre tem duas partes principais. Depois tem os acessórios, mas o principal mesmo são estator e rotor. Perdão. Estator, nós vamos chamar de circuito de armadura. Eu falei para vocês que o circuito de armadura é a parte da máquina que realmente desenvolve potência, seja essa potência mecânica, seja essa potência elétrica, então armadura. E o circuito de campo, que normalmente, não é regra isso, não é exclusão, mas normalmente está no rotor. O circuito de excitação magnética de uma máquina síncrona normalmente está no rotor. Tá? Aqui duas máquinas simbolicamente construídas, uma que a gente chama de polos lisos, vejam que o rotor ele é praticamente um cilindro, né, um círculo perfeito, e aqui de polos salientes. Aqui nós temos realmente sapatas polares, né, bem diferente de uma máquina com uma continuidade mecânica e física que é cilíndrica. Então nós temos nessa máquina a relutância constante entre o estator e o rotor, ou seja, o entreferro, né, entre o estator e o rotor são constantes, e aqui a gente tem relutâncias variáveis. Aqui nessa região eu tenho uma relutância, a mesma que eu tenho aqui, a mesma que eu tenho aqui, a mesma que eu tenho aqui. Mas daqui para cá eu tenho uma relutância muito diferente, veja o espaço, né, que não é preenchido por material ferromagnético entre os polos do rotor. Então são máquinas de construções e operações diferentes. Aqui eu estou falando, então a primeira máquina de polos lisos com relutância constante, a segunda polos salientes com relutância variável. Caracterização da topologia do circuito magnético, então o rotor de polos lisos, né? A gente tem basicamente aí um rotor, que é a parte da máquina que normalmente é responsável pela excitação magnética, e nós vamos ter um circuito nesses enrolamentos, essas bolinhas laranjas que estão aqui, são os enrolamentos do circuito de campo. Vamos falar desse interno, que é os internos, campo, campo, campo e campo. Os externos, que estão aqui ó, na periferia do rotor, são os enrolamentos dos amortecedores. Isso aqui é para máquina de grande porte, para compensar a oscilação de torque. Então, para quem vai trabalhar com projeto de máquina, vai ver isso aqui. Ah, por falar nisso, pessoal, vou fazer uma propaganda aqui. Tem uma disciplina que quem dá o professor, acho que o Thiago Vaz, se não me engano, que fala sobre projeto de máquina síncrona, especificamente projeto de máquina síncrona. Ele usa simulador matemático, ele usa programas de elementos finitos, dá para fazer projeto de máquina síncrona. Não vamos ver projeto aqui, não vamos ver funcionamento, tá? Mas é muito boa essa disciplina dele lá, é uma disciplina atrativa, tá? Que vocês têm a possibilidade de fazer, tá bom? Vale muito a pena, tem saído alguns TCC bacanas lá também. Bom, então o que a gente tem como circuito de campo? Eu tenho esse enrolamento, que daqui a pouco nós vamos ver isso aqui de forma um pouco mais visual, né? Então esses enrolamentos colocados nas ranhuras do circuito do rotor, que vão receber, através de um jogo de anéis coletores, né? Depois a gente vai ver isso, uma tensão CC. Então aqui tem uma fonte de tensão CC, que eu utilizo para energizar a partir dessas escovas e desses anéis, um polo positivo e um polo negativo, os enrolamentos do circuito de campo que estão aqui. Então vejam, vai ter tensão CC? Sim. Corrente contínua? Sim. Que campo essa corrente vai gerar? Fixo? Sim. Mas esse campo vai estar em movimento, porque está no rotor. Pronto, eu tenho um campo fixo em movimento que se comporta como um campo magnético variável. Opa, beleza, temos possibilidade de gerar indução eletromagnética. Então, rotor de polos lisos. Os enrolamentos do circuito de campo, que são a parte indutora, né, esses enrolamentos são responsáveis pela criação do campo magnético, ou seja, a produção da densidade de fluxo devido à permeabilidade magnética do material, para a criação desse campo magnético, o circuito de campo é energizado a partir de uma fonte de tensão e corrente contínua. Então, o enrolamento do circuito de campo da máquina de polos lisos pode ser construído de forma concentrada ou distribuída, vamos ver isso mais pra frente. E os enrolamentos amortecedores, que eu comentei com vocês, que ficam na periferia do rotor, né, periferia, destinam-se a amortecer oscilações do conjugado mecânico, para melhorar o torque da máquina, que provocam quebras de sincronismo que poderiam causar a saída de serviço da máquina uma vez que fora de sincronismo, essa deixa de produzir conjugado útil. Tá? A máquina tem que estar sempre operando como síncrona. Se ela perder sincronismo, ela para de funcionar. Nós temos o eixo, né, que é a estrutura, digamos assim, a espinha dorsal do rotor, né, responsável pelo acoplamento entre a máquina primária e a máquina síncrona. Então, a partir do eixo que a máquina síncrona recebe torque mecânico, se ela for gerador, né, ou é a partir do eixo que a máquina síncrona oferece torque mecânico, se ela for motor. O núcleo do rotor, construído a partir de lâminas, todo o circuito magnético é constituído por chapas de material ferromagnético, que a gente chama de lâminas, né, de alta permeabilidade, normalmente aço silício, né, com grãos não orientados. Tá? O grão orientado é para uma aplicação muito específica. Esse núcleo é necessário devido à circulação do fluxo magnético em um determinado material que apresenta baixa relutância. Então,
Além disso, o núcleo rotórico apresenta ranhuras, que são esses dentes aqui, esses dentes formam, depois de maneira reunida, né, as lâminas reunidas, eles formam canais, tá? Nesses canais nós teremos o alojamento dos enrolamentos do circuito de Campo, tá? Então, o núcleo rotórico da máquina síncrona de polos lisos apresenta formato cilíndrico, relutância constante. Esse formato apresenta uma característica de relutância constante devido ao comprimento do interferro ser igual em toda a circunferência do circuito magnético. Anéis coletores, esses dois anéis aqui. Quando a gente vê uma máquina real, vai ficar mais fácil de entender todo esse texto aqui. Então, também conhecido como anéis deslizantes. Esses anéis eles giram junto com o eixo do rotor, eles estão encravados no eixo do rotor, tá? Então, o rotor gira, esses anéis giram juntos, e as escovas que estão apoiadas neles, esses dois quadradinhos pretos aqui, né, são escovas. Apoiadas sob pressão, elas são fixas. Então, quem gira é todo o conjunto debaixo dessas escovas. Esses anéis são fabricados a partir de materiais condutores, permitindo a conexão dos enrolamentos do circuito de campo com a alimentação externa a partir de uma fonte C. Então, qual é o meio de contato com o enrolamento que está no rotor e, portanto, em movimento? Os anéis, né? Anéis em contato com as escovas. É aqui que a gente tem acesso, ao circuito móvel, circuito elétrico móvel da máquina, que é o rotor, né, o circuito de campo, a partir da conjunção de anéis com as escovas. Então, no caso da máquina síncrona de campo móvel, são utilizados dois anéis coletores devido à alimentação e corrente contínua do circuito de campo. O que é campo móvel? Circuito de indução, circuito de excitação, está no rotor. Deixa eu tomar uma água aqui, pessoal. Escovas. Escova, na realidade, é um cubinho, normalmente é uma forma cúbica mesmo. Um cubinho feito de uma liga de carvão, carvão e mica, material condutor também, mas ela é desgastável, né? Então, quando ela fica pressionada em cima do anel, o anel risca a escova, e não a escova risca o anel, igual quadro negro, né? Quem risca? Quem? É o giz que risca o quadro ou é o quadro que risca o giz, né? Como a marca fica no quadro do giz, então é o quadro que risca o giz, né? A parte mais dura é o quadro, e a menos dura é o giz. Mesma coisa aqui, a escova é mais mole do que o anel tem que durar, a escova vai sendo consumida, mas o contato físico entre escova e anel transfere energia para dentro ou para fora da máquina, dependendo do tipo de máquina. No nosso caso aqui, máquina síncrona, de uma fonte externa CC para dentro da máquina, nos seus enrolamentos de campo. Então, as escovas são construídas a partir de carvão, possibilita a conexão elétrica externa ao circuito do enrolamento de campo, quando alojado ao rotor da máquina. Aqui está a formação do rotor a partir de chapas e lâminas, né, com aquele tratamento superficial, a gente chama de chapas laminadas, né, porque elas evitam, esse tratamento superficial aqui, a laminação, evita que as correntes parasitas de Foucault de autoindução circulem no sentido longitudinal da máquina. Elas só circulam na superfície de cada chapa, mas não passam de uma chapa para outra. O processo de laminação gera uma isolação elétrica entre as lâminas. Isso faz com que, impedancialmente, que as correntes que poderiam ser livremente induzidas no corpo, no rotor, no circuito magnético, porque praticamente seria um curto-circuito para elas, né? Então, elas seriam livremente induzidas ali, elas passam a ter uma impedância muito elevada, reduzindo bastante, drasticamente, a intensidade dessas correntes, que só geram aquecimento e vibração na máquina. Então, correntes parasitas. Foi por isso que o Foucault deu essa nomenclatura para elas. E aí ele descobriu que, se, ao invés de fazer um circuito magnético maciço e substituir por um circuito magnético laminado, fatiado, as correntes parasitas diminuíam. Então, o núcleo rotório é constituído por lâminas de material ferromagnético de alta tensidade, né, de maneira a reduzir as perdas pelo fenômeno das correntes parasitas que circulam no núcleo. É possível observar ranhuras, onde são alojados os enrolamentos do circuito de campo. Essas ranhuras formam canais. Tá? Aí já está um pouquinho melhor de ver. Então, aqui a gente tem um rotor, um circuito de campo, né? Então, vamos imaginar que eu iniciei o circuito de campo por este anel, veja que tem um ponto de conexão aqui, é uma solda mesmo, né? Iniciei por aqui e fui enrolando. Enrolei aqui, dei N voltas, mudei de ranhura e tal, tem um passo da ranhura, saí dessas ranhuras e fui para a parte oposta do circuito de campo. Enrolei aqui, enrolei, tantas ranhuras tantas bobinas em cada ranhura. Quando fechou o circuito, ficou uma parte equilibrada com a outra, eu saio daqui e venho para o segundo anel. Faço um ponto de solda aqui, e agora eu tenho o polo positivo e o polo negativo desse circuito. Essa escova vai trazer tensão positiva e essa escova vai retirar a tensão negativa, faz o retorno da corrente. Simples assim. Então, você tem um circuito em corrente contínua. Tá? Aqui nós vamos conectar uma fonte CC. Então, circuito de campo. Essas correntes circulando aqui vão gerar campos magnéticos fixos. Né? Vão gerar um polo norte aqui, ou vice-versa, e um polo sul aqui, ou vice-versa. Mas é sempre assim. Se eu não mudar a polaridade da fonte, né, eu não mudo a polaridade magnética produzida aqui no rotor. Beleza, campo fixo. Agora faz esse rotor girar. Impõe rotação nesse rotor. Esse campo que é de natureza fixa vai ser enxergado como sendo um campo variável do ponto de vista de condutores que estarão aqui no rotor, sofrendo indução eletromagnética. Maravilha. Então, aí uma máquina de dois polos, né, dependendo de como a gente distribui os enrolamentos nas ranhuras, a gente forma polos. Né? Essa daqui só tem dois polos. Se eu fizer uma máquina com o dobro de polos, eu tenho que distribuir de forma diferente. Então, é isso que faz com que a máquina tenha um número maior de polos. É a topologia de distribuição nas ranhuras dos enrolamentos do circuito de campo. Tá? Então, é óbvio que polos é sempre par, o menor número que a gente tem é 2, e a partir daí não tem limite. Tá? Aqui, só para mostrar que mudou de 2 para 4, né? Quando eu fatiei o rotor, segmentei o rotor em 4 quadrantes, 2 hemisférios, né? 2 hemisférios, eu tenho 4 quadrantes aqui, sendo que cada associação entre 2 quadrantes forma um polo magnético. Bom, máquina síncrona de polos lisos, rotor cilíndrico em geral operando com um número de polos reduzidos, 2 a 4, então aqui está falando que as máquinas de polos lisos, elas podem operar com velocidades maiores, tá? Então, tem maiores velocidades de rotação do que as máquinas de polos salientes, que é o caso dessa daqui. Né? Então veja que a máquina de polo saliente, de rotor com polos salientes, os enrolamentos de campo não são alojados em ranhuras. Estão vendo isso? Veja a diferença. Ó. Polos lisos, os enrolamentos do circuito de campos vão colocados nas ranhuras do rotor. Polos salientes, ele não tem ranhuras, ele tem uma espécie de pescoço da sapata polar. Né? Então o enrolamento ele vai colocado aqui nesses pescoços. Tá? Então dependendo do número de polos que eu quero ter na máquina, vai definir a configuração dos enrolamentos. Mas tudo isso aqui é um condutor só, ele entrou por aqui, passou pela escova, entrou no seu primeiro anel, entrou num dos anéis, aí ele vai por um pescoço aqui da sapata, dá suas N voltas ali. Sai daqui, ele tem que ir para um outro, vem para cá, enrola aqui. Sai daqui, ele vem para o outro. Entra aqui, enrola. O sentido vai definir a polaridade magnética, né? Então sai daqui, enrola aqui, mesmo número de voltas, sai daqui, vem para cá. É o mesmo condutor, pessoal, é um circuito sério. Saiu daqui, pronto, agora ele vem para o segundo anel, faz um ponto de contato com o segundo anel, onde está a segunda escova, e pronto, a corrente volta para a fonte. Tá? Então, se você começar a desenrolar isso aqui, você vai ver que é um condutor único. Tá? Ele não tem, o início dele está aqui e o final está aqui. Não tem interrupções aí. Tá? Bom, mais informações aí sobre como é construído. Uma grande diferença que eu queria que vocês entendessem era essa. Tá?
que máquinas de polos lisos, nós temos alojamento de condutores nas ranhuras. Máquinas de polos salientes, nós temos alojamento de condutores nas sapatas polares, no pescoço aí da sapata polar. Tá? Aqui ele vai explicar, de novo, a mesma coisa, né? O núcleo rotório também constituído de chapas laminadas. Então, a informação se repete, tá? Apenas a configuração aqui é um pouco diferente. Tem os anéis coletores, da mesma forma, apoiados sobre as escovas, né? Que também são ligas de carvão, compondo a possibilidade de conectar o mundo externo da máquina à sua parte girante interna. A formação do rotor a partir da reunião de chapas, né? Formando ali o pescoço e a sapata polar, e tendo a possibilidade de que nessas ranhuras aqui externas, sim, eu possa colocar enrolamentos de compensação. E aqui um visual melhor, mostrando como é uma máquina de polos salientes. Então, veja, a partir do primeiro de um dos anéis, né, um ponto de contato, sai o condutor, vem para esse pescoço aqui, faz as suas N voltas, tá? Sai dele, provavelmente vem para esse outro aqui, faz as suas N voltas, sai dele, vem para esse aqui, faz as suas N voltas, sai dele, vem para esse de baixo aqui, faz as suas N voltas, sai e vem para esse anel. Faz um ponto de contato aqui com esse anel, que fica permanentemente em contato somente com essa escova. Tá? Então, isso aqui caracteriza um circuito de corrente contínua, anéis coletores e escovas. Tá bom? Muito bem, o que mais que a gente pode ver aqui? Acho que é isso. E aqui mostrando a possibilidade de construir essa máquina com enrolamento de compensação. Aí sim, nas ranhuras da sapata polar, tá? E não nas ranhuras do circuito do rotor. Mudança na composição dos polos, do número de polos magnéticos, né? Então veja que a mudança na composição dos números de polos magnéticos, diferente da máquina de polos lisos, você pode ter uma máquina de polos lisos com várias configurações de pares de polos. Já a máquina de polos salientes, não, você tem que mexer na construção da máquina. Eu tenho uma máquina de 4 polos. Para uma máquina de 2, 4, 6 polos, mexeu no aspecto físico da máquina. Ela tem que ser construída com 6 sapatas polares. A máquina de polos lisos, a mesma máquina, você pode rebobinar ela e convertê-la em 2, 4, 6, 8, 10 e assim por diante polos. Não tem problema nenhum. É o mesmo motor. Só muda a configuração do alojamento dos enrolamentos nas ranhuras. Agora, a máquina de polos salientes ela já é construída com o número de sapatas polares de acordo com a formação do número de polos que se deseja ter. Tá? Então tem uma mudança física na máquina de polos salientes. Tá? Então a quantidade de polos do circuito tem a ver com a quantidade de polos salientes. Né? Normalmente giram em baixa rotação, tá? Pela própria construção física, né? Nós temos uma força centrífuga aqui muito forte nessas sapatas polares, né? Então é uma construção que restringe a velocidade de rotação nominal da máquina, tá? E agora falando do estator, que também é reunião de chapas cilíndricas, porém uma concavidade diferente, né? Vamos formar aqui um perímetro ao redor do rotor, e uma peculiaridade que a gente pode ter como estator, dentro desse estator, um rotor de polos lisos ou um rotor de polos salientes, tá? O mesmo estator pode alojar tanto uma máquina de polos lisos quanto uma máquina de polos salientes, não tem diferença em relação ao rotor. Nas ranhuras, que vão formar canais, nós alojaremos circuitos que, na grande maioria das vezes, serão enrolamentos conectados trifasicamente. Tá? São os enrolamentos da armadura que vão sofrer indução eletromagnética, tá? Ou pelo rotor que está em movimento aqui, gerando um campo fixo, que vai induzir de forma variável aqui nesses enrolamentos, tá? E aí nós temos um gerador, ou nós vamos energizar esses enrolamentos trifasicamente, com tensões alternadas, simétricas e equilibradas, para produzir uma onda de campo magnético girante, que, percorrendo o estator, vai interagir com o campo do rotor, gerando acoplamento magnético entre esses dois e empurrando o rotor a girar. E aí a máquina passa a ser um motor síncrono. Então, o estator é o mesmo, não muda se ela vai funcionar como gerador ou como motor, principalmente se é de polos lisos ou de polos salientes. Então, isso tudo que eu expliquei para vocês está detalhadamente colocado nesses textos aí, tá? De novo, falando que são chapas de material ferromagnético, laminado, para reduzir a relutância, então tem até uma certa redundância nesses textos aí, mais para forçar a assimilação, tá? Essas aletas, aqui uma coisa importante, as aletas externas, elas servem para compor um sistema de resfriamento da máquina, né? É a troca de calor, né, da máquina para refrigerar a máquina, tá? Aqui uma imagem de como é composto o estator, então reunião de chapas ranhuradas que por sua vez depois vão formar canais onde nós alojaremos os enrolamentos do estator ou da armadura. E aqui visual, né? Visualmente mostrando como é uma máquina de grande porte, veja que esse rotor é de polos lisos, né? Um rotor sendo colocado dentro do estator, né? Veja o tamanho que essa máquina aí, significativo. A máquina síncrona normalmente é utilizada em aplicações de grande porte, de grande potência, tá? Aqui o rotor, circuito de campo, né? Então veja, eu tenho 2 polos só, né? Com certeza só tem 2 polos nessa máquina, porque aqui eu tenho um polo e aqui de baixo eu tenho outro polo, pela forma como foi enrolado. Enrolado coisa nenhuma, veja, isso aqui é barramento, ó, tá? Barramento de cobre, tá? Então ele é dobrado e é colocado aqui, barrinha por barrinha, com as suas isolações elétricas entre uma barra e outra, tá? De tal forma que essa máquina, com certeza, é uma máquina de grande porte. Não é nem fio condutor, né? Não é enrolamento, é barramento mesmo. Aqui uma máquina de polos lisos, um rotor de polos lisos. Outros exemplos aí, né? Para vocês verem aqui uma máquina de polos salientes, mas polos tem essa máquina. 1, 2, quantas sapatas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, acho que tem 8 aqui, deixa eu ver. 3, ou são 6, acho que são 6. 6, é 6. É uma máquina de 6 polos. Tá? Olha só aqui, ó, comparando uma máquina de 36 polos com uma máquina de 6 polos. Tá? Então as máquinas de polos salientes, normalmente elas têm menor número de polos do que uma máquina de mesmo tamanho que uma máquina de polos lisos, né? E aqui mostrando, ó, anel, tá vendo aqui um anel, o outro anel, cada anel desse faz contato com metade dos enrolamentos que estão aqui no rotor, e em cima desses anéis vão ficar apoiados sob pressão as escovas. Uma escova vem aqui em cima, outra escova vem aqui, e essas escovas são ligadas, conectadas eletricamente a uma fonte CC, depois que vai providenciar a energização do circuito de campo com corrente contínua. Outros exemplos, né? Então um rotorzinho aqui de polos salientes. Tem vários exemplos aí só para vocês verem, mas a gente não está em laboratório, tá, pessoal? Bom, na sequência nós temos exercício, tá? De novo, uma levantação. É só um exercício, tá? Opa, tá invertido o enunciado, tá invertido com... Não, tá certo. Se tivesse invertido. Bom, então, mais uma vez, fica um exercíciozinho para vocês, então de forma assíncrona. Ler, rever, né, assistir novamente a aula, o vídeo da aula, provavelmente hoje no início, então eu já consigo colocar para vocês lá no mudo, rever tudo isso aí e fazer esse exercício. Nessa aula tem pouco exercício, tá? Essa realmente tem pouco, ela é muito mais informativa. Nas próximas aulas nós teremos sempre uma média de 5 a 7 exercícios por aula, tá bom? E por falar em exercício, eu queria comentar uma coisa com vocês. Quantos nós estamos aí na sala? 10, né? Deixa eu abrir o mudo aqui para vocês verem uma coisa. Alguma dúvida? Eu vou encerrar por aqui, tá? Alguma dúvida? Se não, eu já vou até encerrar a gravação, vou mostrar um detalhe para vocês lá no mundo. Cadê?